Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, meu amigo empregador, meu amigo trabalhador, né? Essa série é dedicada ao trabalhador, mas eu sugiro que tanto profissionais de segurança quanto empregadores possam assistir, porque acredito que muitas das vezes algumas dúvidas na área de segurança do trabalho ficam rondando as cabeças e muitas coisas deixam de ser feitas por, às vezes, apenas desconhecimento de determinada informação, desconhecimento de determinado aspecto técnico. E a gente está tentando trazer nessa série aqui de Fica de Olho Trabalhador algumas informações de forma prática, de forma objetiva, tentando trazer a interpretação das normas, né, de forma mais fácil de entendimento para todo mundo. Beleza? Então, eu sou Victor Costa, estamos aqui e hoje eu quero falar sobre algumas informações que o trabalhador precisa receber na entrada na empresa, na admissão, ou numa possível mudança de função que ele aconteça dentro da empresa, desde que isso tenha alteração do risco a qual ele trabalha. Beleza? Vamos nessa, então? Beleza. Então, vamos mais uma vez, acho que é o terceiro ou quarto vídeo que a gente está batendo na tecla da NR1, né? E a gente vai falar aqui também da NR1. E vamos lá no item 1.4.4, tá? Fala o seguinte: todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre a linha A, os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho. Então, a gente está falando dos riscos físicos, químico, biológico, ergonômico, de acidente. O que são riscos físicos? Ruído, temperaturas muito anormais, como calor muito grande, frio muito grande, umidade, né, radiação, né, quem trabalha com máquina de raio-x, quem trabalha com solda, por exemplo, né, ou a manipulação de substâncias químicas, o contato com agentes biológicos, né, bactérias, fungos, protozoários, em relação a riscos de acidentes, queda, trabalho em altura, espaço confinado, uso de máquinas rotativas, uso de material inflamável, o trabalho com eletricidade, tá? E riscos ergonômicos são movimento repetitivo, levantamento de carga, sobrecarga de músculos e articulações. Esses são alguns riscos ergonômicos. Então, esses riscos existentes, né, no ambiente ou originário por cada atividade que vocês executam precisam ser informados a vocês. Tá? A linha B, ela fala os meios para prevenir e controlar esses riscos. Então, se a empresa fala para você que existe o risco de ruído, quais são as medidas de controle que estão sendo usadas para eliminar, neutralizar ou reduzir o ruído que você ouve? Se é em relação a alguma substância química, a mesma coisa. Quais são as medidas de controle existentes para garantir que ou aquele risco vai ser eliminado, ou que vai ser amenizado, ou que vai garantir que não tenham efeitos significativos à sua saúde, tá? As medidas adotadas pela organização. Então, além dos controles, né, os equipamentos de proteção coletiva, os equipamentos de proteção individual, o que existe de treinamento, o que existe de processo, o que existe de procedimento, ok? Depois, na linha D, você tem os procedimentos a serem adotados em situações de emergência. Se der alguma coisa errada, o que faz, para quem liga, quem aciona, como é que as coisas vão funcionar quando acontecer alguma coisa grave, alguma emergência na empresa. E procedimentos adotados em conformidade aos itens 1.4.3 e 1.4.3.1, que são sobre a questão da recusa de tarefa lá que a gente comentou,
no vídeo anterior, onde o trabalhador não pode, ele tem o direito, em caso de se identificar numa tarefa, numa condição de risco grave e eminente, ele precisa comunicar imediatamente ao superior hierárquico e a empresa, constatando efetivamente a existência desse risco grave e eminente, ela precisa sanar aquela condição para o trabalhador poder voltar, ok? E a gente continua aqui, deixa eu baixar aqui e dar sequência ainda ao item 1.4.4.1, onde ele fala o seguinte: essas informações todas que a gente elencou anteriormente, que foi os riscos, as medidas de controle, os procedimentos de emergência e a situação das atividades em risco de grave e iminente, elas podem ser transmitidas de que forma? Através de treinamentos, né? Pode ser o treinamento de integração, treinamento admissional, treinamentos periódicos, ou por meios de diálogos de segurança, documentos físicos ou eletrônicos, por exemplo, a própria ordem de serviço, que a gente falou, se eu não me engano, há 2 vídeos atrás, tá? Mas, de qualquer forma, você, trabalhador, tem o direito, né, de receber todas essas informações pelo seu empregador, né? Então, se a sua empresa tem um técnico de segurança, tem um engenheiro de segurança, você pode, se por acaso você não recebeu essas informações, você tem o direito de perguntar na boa, conversando. Eu acho que muitas das vezes a gente não precisa, muitas das vezes não, a gente não precisa encarar determinadas condições como uma situação que foi feita de maldade ou de caso pensado. Muitas das vezes acontece falta de informação realmente, e algumas coisas são atropeladas e não são feitas da forma que deveriam ser feitas, né? Então, vai de boa. Eu vi um vídeo assim, falava que eu precisava receber as informações. Se eu recebi, de repente, não ficou muito claro para mim, eu queria saber um pouco mais dos riscos, o que eu posso fazer, como é que a coisa pode funcionar, né? Eu acho que tem que ser uma troca e um questionamento amigável, né? Eu particularmente não entendo, eu nunca vou entender que existe maldade de um dos lados. Às vezes até existe, né? Porque a gente não vive no mundo ideal, a gente não vive no mundo perfeito, né? Mas eu acredito que num primeiro momento a gente tem que sempre jogar franco, jogar aberto e entender efetivamente qual é a regra do jogo. Ficou claro para você, trabalhador? Se você, empregador, viu esse vídeo, tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se você não concorda com alguma coisa, eu tenho uma grande satisfação em ter uma discussão sadia sobre a questão de segurança e saúde do trabalho. Eu acho que isso precisa ficar um pouco mais aberto, a gente não tem que ter milímetros de discutir, a gente precisa botar os pingos nos is e realmente aumentar o nível de consciência de prevenção dos trabalhadores, dos funcionários e, muitas das vezes, dos empregadores também, tá? Então, ajuda a gente aí, se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou em alguma coisa, compartilha aí com os amigos de profissão, com os colegas, vão fazer a palavra da prevenção passar aos 4 ventos por todo esse Brasil. Valeu, um abraço, fui!